Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Queridos, as batalhas oriundas pela briga de poderes trouxeram baixas humanas, prejuízos incalculáveis desde os primórdios da humanidade. Muitos sobreviveram para nos contar um pouco da história horrenda que assolou a Terra através de muitas guerras. Todos os continentes da Terra têm a história a nos passar. Hoje não se pode mensurar o que aconteceria com a Terra se as bombas, as armas moderníssimas fossem usadas pelas potências mundiais numa eventual terceira guerra mundial. Pessoas que entendem de guerra dizem que haveria a extinção em massa dos seres humanos e a própria Terra literalmente desaparecia. Cabe a nós estarmos orando continuamente pelas autoridades constituídas para que haja o equilíbrio, a sensatez e, sobretudo, paz entre as nações. E isso podemos fazer, não é mesmo? Cada cristão pode ser um intercessor. Olhando para os ensinos das Escrituras Sagradas, observamos que existe uma bomba mais terrível do que todas criadas pelo homem. Ela tem feito um estrago terrível, pois levou milhões de pessoas a partirem para a eternidade sem terem sido salvos. Outros bilhões de pessoas que permanecem na Terra são sujeitos ao efeito devastador desta bomba chamado pecado. Mas os que entregaram suas vidas a Jesus Cristo e vivem uma vida de compromisso com a palavra de Deus, conhecem bem a força do pecado e por esta razão procuram distanciar do mesmo, vivendo uma vida de compromisso com Deus em santidade. Eles confiam no Senhor e não temem os males que pessoas destituídas de Deus possam causar. Deus cuida dos seus. Se acontece conosco algo desagradável, sabemos que teve a aprovação, a permissão de Deus. Podemos fazer este cântico ou esta oração: ó Senhor, Tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a Ti pertence. Ó Senhor, o reino é Teu, Tu governas soberano sobre tudo e todos. 1 Crônicas 29, 11. Amém? Por isso, o autor da carta aos Hebreus disse: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4, 11. Assim, vemos a soberania, o poder, a força, a supremacia do Deus que criou os céus e a terra e o homem como coroa da criação. Se algo ruim nos acontecer, certamente vemos que a permissão de Deus
e as suas provas servem para revelar algo a nós. Observe estas palavras do apóstolo Pedro. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro 4, 12, 13. E Deus usou o profeta Jeremias para confortar todos os cristãos, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Jeremias estava certo, queridos. A cidade de Jerusalém caiu em 597 a.C. e os líderes da nação foram levados para o exílio na Babilônia. É essa promessa que Deus fez aos exilados na Babilônia tem sido aplicada aos cristãos em situação de angústia e dor. Eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Plano de quê? De fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Isso é maravilhoso. Da mesma forma que Deus tinha plano para os exilados, Ele tem planos para nós hoje. Os planos de Deus são bons. Os exilados na Babilônia devem ter achado difícil crer nisso, mas Deus estava determinado a dar-lhe esperança e um futuro. E de fato aconteceu. Retornaram à sua terra natal. Hoje Israel é um país muito abençoado, rico e é modelo para muitas nações. Em Romanos 8, 28, somos assegurados de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Novamente, vamos ler o nosso texto de Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus diz que não precisamos nos preocupar com pessoas ou armas que nos podem ferir apenas fisicamente, interrompendo nossa vida, nossa matéria aqui na terra, mas devemos temer aquele que tem o poder sobre o corpo e a alma. Deus tem o poder e vivemos debaixo de sua bendita graça. Se somos dele, estamos na bênção, aguardando o momento de estarmos com o Senhor para sempre. Quem teme o homem maligno é porque ainda não se libertou da escravidão do pecado, não se arrependeu, portanto, não foi justificado por Cristo Jesus. E o profeta Isaías foi bem enfático ao dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, de 1 ao 2. Portanto, o resultado
inevitável do pecado é que ele tem o poder de distanciar as pessoas de Deus e, por fim, matá-los e conduzi-los ao inferno. Jesus disse: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Observaram? O salário do pecado é a morte. Então, literalmente, vemos que o pecado paga um salário também. Quando você trabalha, no final do mês, recebe o seu trabalho, pelo seu labor, pelo seu esforço. Jesus disse que o pecado humano resulta em salário pago. Observe uma coisa, porque o salário do pecado é a morte, e o que Paulo fala aqui não é só a ideia de praticar o pecado, mas de permanecer, de pertencer nele. Jesus deixou bem claro: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. João 8:34. Então o pecado é o Senhor e o homem é o seu escravo. A única forma de o homem ser liberto desta escravidão e ficar livre do salário merecido, que é a morte, é sendo um servo do nosso Deus. Todos na terra servem um ou ao outro Senhor, Jesus ou ao diabo. Se não for de Deus, então inevitavelmente será do diabo, que é senhor do pecado. O apóstolo Paulo disse que, apesar do pecado levar à morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então há retribuição por parte de Deus para aqueles que o servem. E o termo grego charisma significa uma dádiva, isto é, um favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. O apóstolo Paulo apresentou os dois lados de uma forma muito clara. Quando o pecado é o Senhor, o homem recebe um salário, aquilo que ele merece, isto é, a morte. Quando Deus é o Senhor, o homem recebe uma dádiva, aquilo que ele não merece, isto é, a vida eterna em Cristo Jesus. E por sua morte expiatória no Calvário, não recebemos nosso salário, mas o dom gratuito de Deus. Servindo ao pecado, o homem recebe o que é justo, e seu salário é a morte, a separação eterna de Deus. Agora, servindo a Deus, se refugiando nele através de Cristo Jesus, você estará seguro. Observe aqui a leitura de 1 João 5, 11 e o 12. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Assim, meus queridos, se vocês não desejarem ser condenados à separação eterna de Deus pelo pecado, devem permanecer em Cristo Jesus. Jesus é o elo de união entre nós e Deus, o canal de ligação entre nós e a fonte da vida eterna. Amém? Vamos orar. Obrigado, ó Pai, pelo teu Filho Jesus Cristo, que através da sua morte no Calvário nos legou a bênção da libertação
de uma escravidão produzida pelo pecado. E, consequentemente, isso foi absolutamente de graça, pois o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E isto é muito maravilhoso. Agradecemos Deus pela nossa salvação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, fiquem na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe ricamente o seu lar. Amém?